O Katakuri vai voltar para a história. Depois de uma luta épica contra o Luffy no território da Big Mom, Katakuri terá sua grande volta para o One Piece e um grande papel no final da história. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Assim que os Chapéus de Palha chegaram em Whole Cake, eles conheceram Charlotte Katakuri, o filho mais poderoso da Big Mom e também o principal obstáculo do Luffy e dos Chapéus de Palha durante esse arco. Katakuri se mostrou implacável, sendo um homem calmo, sério e diligente, que se dedica a proteger sua família e a sua tripulação, além de sempre atingir os seus objetivos. O Katakuri faz questão de não perder tempo na realização de suas tarefas. Quando seu irmão mais velho, Charlotte Perospero, estava perdendo tempo com a família Vinsmoke capturada, Katakuri disse a ele para se apressar e atirar neles imediatamente. Katakuri também é bastante brutal ao atacar oponentes para garantir que eles sejam rapidamente neutralizados, e um dos poderes que o torna extremamente letal é seu Haki da observação avançado, fazendo com que Katakuri possa ver alguns segundos no futuro. Ele frequentemente usa o seu Haki de observação avançado para resolver rapidamente quaisquer problemas ou ameaças que ele prevê. E sempre que possível, ele trabalha para mudar o futuro que prevê e impedir o problema antes mesmo que ele aconteça. Ele foi um grande oponente do Luffy durante o seu arco de apresentação, sendo o principal vilão do arco. Porém, apesar disso, o que torna realmente o personagem do Katakuri interessante é que ele não é de fato um vilão, mas apenas um irmão que faz de tudo para proteger a sua família. Katakuri nasceu em algum lugar na Grand Line, dentro de um barco, como o segundo filho de Charlotte Enline, a Big Mom. Junto com Charlotte Daifuku e Charlotte Oven, eles formam um conjunto de trigêmeos, sendo Katakuri o mais velho dos três. Katakuri então cresceu com energia, sendo um garoto bem animado. Aos 2 anos de idade, ele provou donuts pela primeira vez e ficou extremamente animado com o sabor, com esta se tornando sua comida favorita. Katakuri então passou a comer muito, especialmente donuts, e aos 3 anos de idade, devido aos seus hábitos alimentares rápidos, isso fez com que o tamanho de sua boca se expandisse muito e rasgassem as suas bochechas, deixando cicatrizes profundas nas laterais de sua boca. Como resultado disso, ele foi rejeitado e sempre era excluído por outros devido à sua aparência. Sua boca rasgada assustava as pessoas e ao mesmo tempo tornava diferente, fazendo com que Katakuri tivesse muitos problemas em fazer amigos. Porém, mesmo assim, como o segundo filho mais velho, Katakuri se cobrava muito com a responsabilidade de proteger os seus irmãos mais novos. Como irmão mais velho, ele se colocava no dever de ser forte e protetor. Por isso, ele sempre se mantinha forte o suficiente para afastar tanto os valentões que o perseguiam, quanto aqueles que perseguiam os seus irmãos, fazendo eles fugirem de medo. Alguns de seus irmãos, como Charlotte Perospero, Oven, Daifuku e Charlotte Brulé, nunca o desprezaram e o aceitam como ele é, embora Perospero uma vez tenha dito a Katakuri que ele seria capaz de fazer amigos se escondesse a sua boca de enguia. Mas Katakuri não se importava com isso, ele não queria amigos, queria apenas proteger sua família, e se sua boca cortada afastava os valentões, ele não se preocupava. Quando Katakuri tinha 5 anos, ele então obteve e comeu a Akuma no Mi Mochi Mochi no Mi, uma paramécia especial que permite ele transformar o seu corpo em mochi, uma espécie de pasta densa e pegajosa feita de arroz. Esta sua fruta é muito semelhante a uma logia, com a única diferença sendo que ele não tem a intangibilidade. E ainda não sabemos como Katakuri conseguiu a sua fruta, mas muito provavelmente foi dado a ele pela sua própria mãe Big Mom, que estava formando um exército de filhos com poderes de frutas, os piratas da Big Mom. E Katakuri então continuou vivendo sua infância assim, até que um dia, aos 10 anos de idade, tudo mudou.
Alguns valentões que Katakuri espancou se vingaram cortando o rosto de sua irmã Brulé. Irritado, Katakuri retaliou e atacou os valentões. Ele então se culpou pelo ocorrido, culpando sua ingenuidade pelo ataque a Brulé. E a partir daí, Katakuri decidiu se tornar um homem implacável e frio, para fazer com que todos o temessem e para que ele pudesse proteger os seus irmãos e familiares, o que incluía esconder a boca com um lenço desde então, para que isso não causasse mais confusão para ninguém. É por esse motivo que quando o conhecemos em Whole Cake, ele se mostrou implacável e frio, sempre disposto a terminar sua tarefa o mais rápido possível. Porém, ainda assim, teve outro acontecimento em sua vida que o mudou completamente. Esse foi o seu encontro com Monkey D. Luffy. Katakuri havia se tornado o filho mais poderoso da Big Mom, se tornando praticamente imbatível. Ele se tornou uma das poucas pessoas do universo de One Piece a ter todos os 3 tipos de Haki, já que ele também tinha o Haki do Rei, uma forma rara de Haki que apenas uma em milhões de pessoas no mundo conseguem usar. Além disso, Katakuri também havia conseguido despertar sua Akuma no Mi, que foi revelado que mesmo com anos de prática e uso, um usuário pode nunca chegar nesse estado, mas Katakuri conseguiu, ganhando a habilidade de transformar qualquer coisa não viva que ele toque em Mochi, que ele pode controlar livremente. Por causa desta sua força, de seu Haki do Rei, de sua visão do futuro e de sua fruta despertada, Katakuri se tornou imbatível, mas tudo começou a mudar quando ele conheceu Luffy. De início, quando Katakuri se encontrou com Luffy, ele se mostrou superior, vencendo o Chapéu de Palha facilmente. Sua visão do futuro lhe dava uma vantagem enorme, já que Luffy não conseguia o acertar. Sua fruta do Mochi também permitia Katakuri esticar seu corpo, muito parecido com o corpo de borracha do Luffy, fazendo os dois terem golpes muito semelhantes, mas é claro que a experiência e o poder mais aprimorado de Katakuri fez ele ter a vantagem. O próprio Katakuri disse que qualquer coisa que o Luffy pudesse fazer, ele poderia fazer melhor. Porém, com o decorrer da luta, Luffy começou a evoluir rapidamente. Ele também começou a enxergar o futuro com seu Haki da observação e cada vez mais foi evoluindo, o que fez Katakuri começar a respeitá-lo e passou a levar a luta mais a sério. Agora Luffy realmente era um rival interessante. Porém, quando a luta estava esquentando, Katakuri recebe uma assistência, fazendo com que ele acertasse um golpe em cheio no Luffy com a sua lança. Embora o Katakuri sempre trabalhe para eliminar os inimigos de forma eficiente, ele também é um lutador honrado que prefere lutar de forma justa e respeita muitos oponentes que podem igualá-lo. Assim então, quando isso aconteceu, ele gritou por terem interferido em sua luta e até mesmo ele próprio se atacou, causando nele o mesmo ferimento para compensar. Katakuri também pediu desculpas ao Luffy pelo que aconteceu. Tudo para ter uma luta genuína. Na batalha então que se seguiu, Luffy acabou usando uma de suas novas técnicas, o Gear 4 Snakeman, o que acabou lhe dando forças para finalmente igualar com Katakuri e o derrubar. Após o confronto então, o Gear 4 do Luffy se desgastou e ele também caiu exausto no chão. Porém, quando Luffy se esforçava para levantar, de repente, Katakuri se levanta primeiro e para brevemente em sua frente. Katakuri então pergunta a Luffy se ele planeja voltar para derrotar a Big Mom, e Luffy responde que sim, porque ele irá se tornar o rei dos piratas. Achando engraçado essa resposta, Katakuri comentou sobre isso dizendo que Luffy estava olhando muito para o futuro, e mais uma vez desabou ficando inconsciente. Luffy então, antes de partir, cobriu a boca de Katakuri quando estava saindo, mostrando respeito pelo seu oponente. Mais tarde, Katakuri acordou com Brulé ao seu lado, cuidando de seus ferimentos. Katakuri então perguntou a ela o que havia acontecido com o Chapéu de Palha, e ele sorriu ironicamente depois que ela explicou que eles haviam escapado de seu território.
Quando foi derrotado em combate pelo Luffy, o Katakuri manteve o seu respeito pelo pirata e ficou entusiasmado em vez de irritado quando Luffy confirmou a sua intenção de voltar e derrotar a Big Mom no futuro. Mais tarde, ele até sorriu ao saber que Luffy havia escapado, mostrando que ele não é um inimigo e que ele respeita muito Luffy pela sua força e pela sua ousadia. Ele apenas teve que lutar porque o Luffy invadiu seu território e atacou seus irmãos, mas a partir desse momento, Katakuri passou a ter uma grande consideração pelo Chapéu de Palha. E agora, com a derrota da Big Mom em Wano, onde ela caiu com tanta força na câmara subterrânea do país dos samurais, que até mesmo alcançou o magma e houve uma enorme erupção, as chances da Big Mom ainda estar viva são bem baixas, já que sua própria filha Pudding não tinha certeza se ela estava viva, e alguns membros de baixo escalão dos piratas do Barba Negra acreditavam que ela estava morta. Então, sem a Big Mom, a sua tripulação pirata precisaria agora de um novo líder, e há dois candidatos para isso, o primeiro sendo o filho mais velho da Big Mom, Charlotte Perospero, e o segundo sendo o segundo filho mais velho e também o mais forte de todos, sendo Katakuri. E o mais provável é que realmente Katakuri se torne o novo líder, até porque já tivemos uma conversa bem interessante que nos revela isso. No capítulo 934, enquanto estavam nos mares próximos ao Wano, Daifuku observou que enquanto King estivesse guardando os céus, os piratas da Big Mom não poderiam entrar no país. Perospero então afirmou que, como filho mais velho, ele deveria se tornar o novo capitão dos piratas da Big Mom, caso a Big Mom morresse. Mas Daifuku discutiu com ele com raiva, dizendo que essa posição deveria ir para o Katakuri, já que ele era o mais forte entre eles, o que nos mostra que agora que a Big Mom realmente pode ter morrido, Katakuri será o novo líder e até já sabemos qual será o seu próximo movimento. Após os eventos de Wano pela história de capa da Germa, descobrimos o que aconteceu em Whole Cake. Os piratas do Barba Negra, Kuzan e Van Augur chegaram à cidade do chocolate. Eles então sequestraram Charlotte Pudding e congelaram a cidade inteira, incluindo o Cracker que tentou detê-los. Ela então foi levada de volta ao navio dos piratas. Sabemos que Katakuri tem como seu principal objetivo proteger os seus irmãos mais novos, e com Pudding sendo sequestrada, é óbvio que ele não ficará parado sem fazer nada. Como novo líder dos piratas da Big Mom, Katakuri com certeza criará um plano para salvar Pudding dos piratas do Barba Negra, e pode ser exatamente assim que ele voltará para a história. Mas ainda mais interessante do que isso, é que agora como líder e tendo uma admiração pelo Luffy, Katakuri com certeza será mais um grande aliado do Chapéu de Palha, sendo uma grande força que o ajudará na grande guerra final que está se aproximando. Então Charlotte Katakuri, um monstro moldado pela dor e pela lealdade, finalmente está voltando, e com sua enorme força, moldada pelo Haki do Rei, pela visão do futuro e pelo poder despertado da Mochi Mochi no Mi, agora carrega o peso de um novo propósito: liderar os piratas da Big Mom e resgatar sua irmã Pudding das garras dos piratas do Barba Negra. E o respeito conquistado na batalha contra o Luffy mostra que ele não é mais apenas um protetor da sua família, mas também um potencial aliado na luta que definirá o destino do mundo. Então Katakuri está pronto para retornar, mas desta vez não como um vilão, mas como uma força que ao lado do Chapéu de Palha irá ajudar a criar um amanhecer de uma nova era. E bom galera, eu realmente acredito que o Katakuri vai voltar para a história, ainda mais agora com a saída da Big Mom e com ele provavelmente sendo o novo líder dos piratas da Big Mom. E caso ele não for derrotado pelo Barba Negra ao salvar a Pudding, então ele com certeza será um grande aliado do Luffy na guerra final que está se aproximando. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!